Vamos lá, vamos começar aqui nossa mentoria em grupo. Eu queria compartilhar aqui com vocês a respeito desse processo, né, de restauração, de autoimagem, autoestima, autoconhecimento. O que isso tem a ver? Na verdade, eu sempre falo, o processo de restauração ele começa em nós, né? E a autoestima, autoconhecimento, autoimagem está tudo ligado à forma como nós nos vemos, como nós nos enxergamos e como nós realmente ensinamos as pessoas a nos verem, né? A restauração, ela nada mais é do que uma transformação nessa forma de nos enxergarmos, de nos posicionarmos, de conduzirmos a nossa história. E tudo isso vai nos levar para resultados diferentes. A minha história, lá no passado, foi uma história realmente onde eu me senti pouco amada na infância. Eu tive meu pai um homem muito ausente por conta do trabalho, né? Eu tirava ele muito da nossa casa, da família, né? E, consequentemente, meu pai também tinha muitas dificuldades, né? Emocionais, financeiras, tudo isso eram conflitos que ele mesmo tinha decorrentes de toda a história, a criação que ele teve. E a minha mãe tinha que ser aquela que era provedora, tinha que trabalhar muito para poder trazer a provisão, enfim. Meus pais tinham muitos conflitos e isso causava também, além de brigas, né, um distanciamento realmente na família. E eu acabava sentindo muita falta, sendo muito carente nessa área emocional, né? E cresci assim. E claro que quando eu fui para essa área do autoconhecimento, eu entendi a história do meu pai, entendi que ele também foi um homem que não soube lidar com as emoções porque ele não recebeu de verdade o amor necessário, né, para poder realmente saber amar outras pessoas. Meu pai teve muitas dificuldades, né, então emocionais. Como eu iria obrigá-lo ou pedir para que ele me amasse à altura, sendo que ele não foi ensinado assim, então eu não poderia cobrar do meu pai algo que ele não recebeu. Na verdade, pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam, essa é a real. Então, assim, depois que eu comecei a me tornar mais jovem, né, e na fase já jovem, eu também tive muitas inseguranças relacionadas ao meu corpo, à minha forma de me enxergar. Eu casei com um emocional muito disfuncional, né, muito instável. Só que eu não tinha essa consciência, eu não tinha essa clareza. E todas as minhas atitudes, para mim, Juliana, eram normais. Então, as minhas atitudes de desequilíbrio, as minhas atitudes de impulsividade, compulsividade, de insegurança, de controle, eu era uma mulher muito controladora, perfeccionista, precisava de aprovação das pessoas, não sabia quem eu era, não tinha identidade, né? Então tudo isso me tornava uma mulher difícil de se relacionar, só que eu não me enxergava como uma mulher difícil. Achava que o problema talvez eram as outras pessoas. E realmente me levou para um processo de fracasso em todas as áreas, inclusive no casamento. Quando o meu casamento começou a passar pelo processo mesmo de fracasso, né? Eu achava que a solução era o divórcio, porque eu ainda não havia entendido que a solução era a minha restauração. Na minha cabeça, a solução era o divórcio. E eu só vi essa saída, né? Busquei por isso, busquei pelo divórcio. E foi no divórcio, foi através do divórcio, que realmente eu percebi que o problema era mais embaixo, né? E foi ali que eu realmente vivi os meus fracassos, foi ali que eu realmente vivi as minhas mazelas. Por isso que eu sempre digo às alunas, deixa o seu marido, se ele está desejando pelo divórcio, deixa ele passar pelos fracassos dele. Deixa ele viver os fracassos e mazelas, porque ele vai precisar experienciar isso, ele vai precisar viver isso para entender sobre escolha. Então, passar por esse processo, né, de muitas frustrações, foi fundamental, sabe? Para eu poder realmente compreender que o problema não era o casamento, o problema era
as pessoas do casamento, né? E ter esse autoconhecimento, essa clareza, gente, clareza gera cura na nossa alma. É isso que você está fazendo aqui hoje, gerando cura na sua alma, porque à medida que a gente tem clareza, que a gente entende os lugares, o muro baixo da nossa vida, a gente é curada, tá? A gente é curada, a gente tem clareza, a gente cura isso. E à medida que eu fui tendo essa clareza, eu fui percebendo que o problema não era o meu casamento. Eu poderia fazer meu casamento dar certo à medida que eu tivesse a compreensão de quem eu era na essência, né? E foi aí que eu realmente investi no meu processo de restauração em Deus. A restauração não é como uma reconciliação. Porque a reconciliação, o casal volta, mas ele não está restaurado, transformado, curado na alma, curado raízes, né? Eles ainda estão iguais, estão ainda mazelados, né? E provavelmente vão se separar ali na frente, porque eles vão voltar a ter os mesmos conflitos. A restauração não. A restauração, por isso acontece individualmente, porque nós somos tratados individualmente nas nossas raízes, nos muros baixos, né? Onde a gente tem dificuldade. Então a gente é tratado ali, a gente se permite viver o processo. E eu sempre vou falar, gente, não existe uma receita mágica, é um processo. Viva o seu processo. Eu realmente ali comecei a dizer para Deus, eu não quero mais caminhar pelas minhas próprias vontades, eu quero fazer a tua própria vontade. Qual é a tua própria vontade? A vontade de Deus é que a gente submeta a Ele e que a gente entenda que existe. Então é importante você compreender que nesse processo você vai ter que mergulhar em um autoconhecimento profundo e genuíno, de uma autoimagem alinhada à vontade de Deus. O e-book que eu te mandei aqui na nossa jornada da mulher brilhante é para trazer para fora essa mulher que está dentro de você. Assim como eu sabia que tinha uma mulher brilhante que habitava dentro de mim e eu consegui trazer ela para fora, eu sei que existe essa mulher dentro de você. E é sobre ela que nós vamos conversar. Então eu quero que você comece a imaginar essa mulher, idealizar essa mulher e realmente trazer para fora aquilo que você sonha em se tornar. Talvez você não seja essa mulher, eu sei, mas você pode se tornar. Então comece a ter clareza dessa mulher que você deseja se tornar. Busque inspirações e mais do que isso, busque a Deus para te ensinar a se tornar essa